Vamos para segundo livro dos Reis, capítulo 5, vamos ler de 12 a 14. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Palavra de Deus. Senhor nosso Deus, abrimos a palavra, lemos, temos um esboço, mas queremos ouvir o Senhor. Fala conosco, mesmo que através de um fanico de barro, Senhor. Por tua obra de bondade e misericórdia, fala as palavras que curam, que restauram, que avivam, que fortalecem, que limpam, que lavam, que levantam, que são confirmadas com milagres, Senhor, que produz fé. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você ora junto, diga amém. Tome assento. Deus abençoe, irmão Elias e esposa. Vocês sumiram dessa vez, hein? Meu Deus, mudou daqui, está morando aqui mesmo. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a criancinha. Meus irmãos, vencendo o meu orgulho e alcançando o milagre. Não é o meu milagre. Para Naamã, o milagre dele foi a limpeza da sua pele, juntamente com a sua salvação. Foi o milagre, mudou toda a vida dele. Tem milagres que nós recebemos, que não muda a nossa história, que não muda a nossa vida. Zaqueu, ele recebeu o milagre da salvação, que mudou toda a vida dele e a família, não é? O cego Bartimeu recebeu o milagre. Ele não recebeu dinheiro, não recebeu uma casa para morar, não recebeu amizades de volta, ele recebeu a cura dos olhos, e mudou a vida dele, mudou a história, e recebeu o milagre. Eu te aconselho a buscar nesta campanha o milagre, aquilo que vai realmente impactar e mudar a sua história. E não busque de mim, não busque dos obreiros, não busque da profeta, do profeta, não busque do mensageiro ou da mensageira, busque daquele que usa as pessoas. Busque de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele pode usar pessoas que não são usadas. Ele pode tomar uma criancinha e usar para as nossas vidas e produzir o milagre. Busque o Senhor, amém? Esse Naamã, ele foi em busca do rei e achou Deus, porque na verdade ele precisava encontrar era Deus e não o rei. O rei ficou apertado, queria rasgar as vestes e se humilhar, dizendo: esse rei da Síria está procurando pretexto contra mim, contra nós, para causar uma guerra. Ele ficou super apertado, porque a resposta não estava no rei, e nem no profeta, mas no Deus do profeta, amém? Agora, esse Naamã, eu quero me voltar muito sobre essa questão do orgulho. Esse Naamã, ele quase não recebe o milagre dele por causa do orgulho. Ele ficou próximo, muito próximo, de não receber o milagre dele, se não tivesse pessoas juntas dele, para ajudar ele a colocar o orgulho de lado. O orgulho, diga comigo, o orgulho é a raiz que alimenta todo tipo de pecado. O orgulho é o pecado de Satanás. É o pecado de Eva. É o pecado de Caim. O orgulho é o pecado de Saul, de Sansão.
da mulher de Ló. O orgulho é o pecado de Nabucodonosor, que tendo a posição mais alta da sua época, foi pastar por 7 anos, parecendo boi, parecendo águia. É o pecado, irmãos, desse Nabucodonosor. Deus falou para ele assim: olha, você vai pastar até aprender que o Deus Altíssimo é o dono de todos os reinos dos homens e que Ele dá o poder a quem bem entender. O orgulho é porque a gente não quer aceitar nem a vontade de Deus. A gente não quer reconhecer Deus. Mesmo ouvindo sobre Deus, a gente nega. Porque orgulhosamente nós sabemos o que é melhor para nós, o que a gente ama, o que a gente realmente se satisfaz. Nós fomos feitos por um Deus Todo-Poderoso. Quando Ele nos fez, Ele soprou dentro de nós uma alma. Nós fomos feitos alma vivente e soprou um espírito. Ele que nos trabalhou tudo que somos, Ele entende. Ele nos conhece. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Ele conhece nossos sentimentos, pensamentos, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso ir e vir. Ele sabe os nossos dias, quantos são. Ele vê através dos nossos olhos e além dos nossos olhos. Ele sente os nossos sentimentos e além dos nossos sentimentos. Ele sabe o dia do findar da nossa vida nessa terra. Ele sabe salvar, Ele sabe livrar, Ele sabe curar, Ele sabe libertar, Ele sabe transformar, Ele sabe operar. Como o hino do Daniel Samuel fala, né? A sabedoria é aluna dele. Os poetas, né? A sabedoria é aluna de Deus. Quem é o seu conselheiro? Quem é que pode dizer Deus assim não? E aí o orgulhoso, ele parece que por causa do orgulho, ele é cego para ver isso. Ele é surdo para ouvir isso. Ele é leigo, indouto para entender isso. Meus irmãos, o orgulho é o pecado de Sodoma e Gomorra. Ezequiel deixa isso bem claro, que Sodoma e Gomorra caiu na miséria que caiu por causa do orgulho. O orgulho, meus irmãos, foi o pecado de Judas, que Maciel citou aqui. Vendeu Jesus por 30 peças de prata. Meu Deus do céu, andou com Jesus, ouviu Jesus, viu os milagres, viu todos os sinais, mas quis tomar decisões próprias, mesmo sabendo quem é esse Deus. O orgulho é o pecado da igreja de Corinto, da igreja de Laodiceia, é o pecado dos reis, é o pecado de muitos. Escute, meus irmãos, orgulho é o conceito exagerado que alguém faz de si próprio. Soberba, sentimento de dignidade a si mesmo, brio, altivez. Alguns chamam soberba de orgulho em alto grau. Passagens bíblicas sobre o orgulho. Provérbios 28, 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. 2 Timóteo 3, 4. Traidores, qualidades dos homens desses últimos dias. Entre elas, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Romanos 1:30, quando Paulo fala dos homens que desprezaram o conhecimento de Deus, que mesmo sabendo quem é Deus, adoraram mais a criatura, amaram mais a mentira e etc. E ele diz no versículo 30, algumas qualificações negativas destes homens que desprezaram o conhecimento: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, etc. Olha o que diz Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal,
a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Olha o que diz Ezequiel 16:49. Eis que esta, falando de Sodoma e Gomorra, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. O orgulho é aquele negócio de eu me viro, deixa comigo, eu sei. Sansão fazia isso demais. Sansão nunca ensinou Israel a guerrear. Tem muitos homens que são chamados de Deus, e que Deus me guarde no sangue dele, e guarde todos nós. Tem muitos homens chamados de Deus, que ele não ensina as pessoas a tomarem decisões, mas eles querem que as pessoas vão até ele, beijem os pés deles, as mãos deles, e tome conselho com ele, e pergunte até se pode comprar uma bicicleta, ou uma balinha, alguma coisa. E não pensem que eu estou exagerando, porque de fato isso tem em alguns lugares. Ao invés de ensinar a igreja que tem uma fonte, e se formos a fonte é para todos. O véu foi rasgado, não precisa mais de representante nesse caso. Nós podemos nos debruçar diante dos pés de Jesus e alcançar a sua misericórdia. Precisamos de pastores para nos liderar conforme a palavra, pela chamada de Deus, porque Deus dá pastores para as ovelhas. Então precisamos de pastores, mas nós temos como entrar através do sangue de Jesus na sala do trono. Uma coisa para a gente saber o que são manifestações de orgulho. E eu me vejo apertado com essas manifestações de orgulho, olhando para mim. Olhando para mim primeiro. E eu descobri que eu estou aqui precisando de mudar. Primeira, é o que, rapaz? Ah, orgulhoso não aceita isso não. Primeiro, manifestações do orgulho e soberba. Primeiro, a mentira. Muitos mentem porque não querem ouvir críticas, porque não querem ouvir sermões. E mentira condena, o orgulho também condena. As pessoas mentem para ganhar elogios. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. A minha igreja, e a igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus Cristo. A minha igreja tem 2.000 membros, quando você vai lá tem 500. Eu lembro de um testemunho, porque pela Donep eu ouvi vários testemunhos da revista Voz. Eu fui presidente algumas vezes, 2 vezes, e capelão algumas. Testemunhos de pastores que falavam: Senhor, a minha igreja. Aí Deus prosperou a igreja, foi transferido para outra igreja maior ainda. A minha igreja é de 5.000 membros. Senhor, a igreja, a igreja foi, e ficou só um pouquinho de gente. E ele orando: Senhor, o que está acontecendo com a minha igreja? É doido. Aí Deus falou assim: enquanto ela for sua, você cuida. Quando ela for minha, eu cuidarei. Mudou a conversa, pediu perdão, Deus encheu a igreja da presença. Muita gente, esse Nabucodonosor, ele saiu do lado de fora e disse: ô Babilônia que eu edifiquei, os jardins que eu edifiquei. É muito perigoso quando a gente fala eu, ou quando fala você, e não nós. Eu sou assim, eu faço assim, eu não sei o que. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus mandou tirar os jebuseus, gigazeus, e tudo tem eu. Nós temos que aprender a sermos dependentes de Deus. Davi nos ensina muito. Ele diz: eu sou pobre e necessitado. Mas ele está mentindo. Porque Davi, quando ele escreveu o Salmo 40, ele era arquimilionário. Davi patrocinou 70% da construção do templo, porque não podia pôr a mão suja de sangue. Ele patrocinou. O homem era arquimilionário. E ele escreveu: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim.
Ele não estava mentindo, ele sabe que tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus. Quando ele vai inaugurar, orar aquela questão das doações do templo, ele diz: Senhor, das tuas mãos vieram e para as tuas mãos devolvemos. Nós não somos donos de nada, do Senhor é a terra, a sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Eu me lembro quando eu sou ainda muito amigo do José Vieira, foi pastor, tomara que seja, foi prefeito de Goiatuba por 2 mandatos consecutivos, e é um dos prefeitos mais aprovados hoje em Goiatuba, glória a Deus. Orei por ele, conversei um pouquinho com ele, e nós éramos adolescentes, fazíamos farra de mais misericórdia, e aí convidou nós para ir na fazenda, nós fomos. E aí nós pegamos os cavalos e andamos o dia todo. Chegou de noite, de tardezinha, cheguei lá para o pai dele, seu Pedro Vieira de Carvalho. Seu Pedro, a fazenda do senhor é grande demais. Nós andamos o dia todo a cavalo, não conheceu a metade da fazenda. Fomos só até ali na fazenda velha e tal, não sei o que. Ele disse: quem falou para você que eu sou dono dessa fazenda? Eu falei: meu Deus, Zezinho mentiu para mim. Ele falou: eu sou gerente da fazenda. Falei: ai, tá vendo, mas esse Zezinho é custoso. Ele falou: o dono é Deus. O dia que ele quiser trocar o gerente, ele troca. Meu Deus, como eu aprendi. E eu era do mundo, nunca esqueci isso. Mas nós, às vezes, compramos um terno novo e começamos a requebrar. A irmã compra um vestido novo e aí sai. Um corredor desse aqui é difícil para ela passar. Compra um sapato novo, quer mostrar para todo mundo. Compra um relógio novo. Ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus, tudo nivela. E às vezes a gente quer mentir, porque eu sei, quando eu era desse mundo, eu não valia o sal da janta, irmão. E aí a gente ia viajar para algum litoral, algumas coisas assim, aí a gente sentava assim e começava a bater papo. Eu tenho uma beirinha de boi aqui, no Mato Grosso, umas 2.000 cabecinhas para cima, assim, umas 5.000 para baixo. E a gente gostava de inventar essas mentiras, mas Jesus nos lavou no sangue dele. A gente não pode querer que as pessoas olhem para nós por causa de certas coisas que nós inventamos ou almejamos. O contrário de orgulho, de soberba, é humildade. Você pode ser a pessoa mais famosa do mundo, mas você tem que ter modéstia. Esse José Vieira é um cabra tão bom, o Edmilson Vidal conhece. O camarada é humilde, ele é de todo mundo. O camarada rico, fazenda do pai dele, tinha só uma da 2.000 e tantos alqueires, e ele está lá no meio de nós, de todo mundo, simples. Eu costumo dizer que a coisa mais linda é um rico, humilde, e a coisa mais feia é um pobre exaltado. Vocês estão entendendo por que eu estou falando? O que tinha condição de falar e inventar a história, não inventou. E o que não tem, inventa, pelo amor de Deus. E outra coisa, querido, a pessoa mais rica da terra é a mais cheia do Espírito Santo. Arabaçu, arabaxerábia, aleluia. Então, o que é um sintoma de orgulho também? Insatisfação. Mas não no sentido de porque quer crescer. Isso aí é uma questão de inconformismo com o desejo de querer crescer, mas aquela insatisfação, porque não tem o que orgulhosamente queria ter, aí vive murmurando, vive reclamando. Hoje só tem 2 tipos de carne, meu Deus do céu, parece que nunca comeu um arroz com farinha, vai ficando soberbo. Tem coisa que Deus quer trabalhar conosco, tem tanta promessa para Deus cumprir aquilo que saiu da boca dele, mas a gente não consegue andar de bicicleta sem requebrar, e como é que ele vai dar o Fusca? Eu estava pregando em Manacor, agora eu confundi com o da Espanha,
lá no Manaus, Maná não sei o que lá, num bairro, em cima de um caminhão, e aí, Deus me revelou uma pessoa que estava do meu lado esquerdo, assim na frente, falou, Deus queria dar a ele um carro novo, mais ou menos isso, queria dar a ele um carro novo, abençoado, e eu me lembro pela visão assim, que era um carro mediano, mas aí ele trabalhou com ele dando um Fusca, olha, eu não estou sabendo de nada, e ele brigou, não quis e achou ruim, e Deus teria dado a ele um novo carro, ele chorou lá no meio. Deus tem hora que quer dar para nós o melhor, e aí Ele dá algo para a gente agradecer, algo menor, algo insignificante até, porque Ele quer entender o que está no nosso coração. Estou usando uma linguagem antropomórfica, né? Mas é para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Então, meus irmãos, insatisfação gera murmuração, fica olhando pelo que outro tem, pelo que outro, para com isso, queira somente o que Deus quer te dar, se alegra com a fortuna do outro, com o melhor emprego do outro, com a faculdade do outro, com a ascensão do outro, se alegra, e cuida da sua vida, para que você tenha o que Deus trouxe para que tenha. Entenda, meus irmãos, 1 aos Coríntios 10:10 diz assim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Murmuração matou todo mundo no deserto, todos os murmuradores morreram. Murmuração é coisa que Deus abomina, e murmurar é sussurrar. Ai, essa sandália, pelo amor de Deus, também, essa pobreza. Fui casar também com um homem pobre. Fui casar com essa mulher também. Para quê? O homem de Deus, a mulher de Deus, da boca saem palavras que edificam. Está entendendo? Outra coisa que são manifestações de orgulho e soberba, a inveja. Quando eu não reconheço em mim a minha capacidade de fazer as coisas que precisam ser feitas, quando eu não reconheço em mim e passo a querer aquilo que está no outro, inveja é querer o que é do outro. Eu posso admirar, eu admirei desde novo convertido muitos homens de Deus, mas eu não quis o lugar deles, eu não quis a posição deles, eu não quis pregar no lugar deles, eu quis aprender com eles. Nós temos que admirar para aprender, para crescer. E se alguém é bom mestre, vai achar muito bom se você for além do que o mestre foi. Outra coisa, vitimismo. A pessoa que se vitimiza, está sempre dizendo que o que acontece em sua vida é culpa dos outros. Sou assim porque o pastor, eu sou assim porque a pastora, eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim, e a pessoa que chega lá na frente, eu sou assim porque eu lutei, Deus me deu graça e Deus me deu vitória. A gente não tem que olhar para isso, a gente não tem que a pessoa que se vitimiza nunca faz o que precisa ser feito. A pessoa que se vitimiza, a culpa sempre é do fulano, da ciclana, da família tal. Não, você não é você não tem que se vitimizar, você tem que se levantar para fazer o que tem que ser feito. Você tem que pelejar a sua peleja, você tem que guerrear a sua guerra, você tem que trabalhar o que você tem que trabalhar na vida que você vive. Não, mas o povo é mau, não sei por que a minha vida é assim, porque a minha vida, a sua vida é uma oportunidade para você levantar a cabeça e mostrar que você é alguém que crê em Deus, que peleja com a vida, que guerreia com a vida e que é mais que vencedor naquele que te fortalece. Pessoas outras, isso é tudo questão de orgulho, porque
eu não tenho que ser melhor do que os outros e nem tenho que ficar julgando os outros pela minha vida. A minha vida, tudo que eu enfrento, a sua vida, tudo que você enfrenta, é a sua vida, é a sua história. Você tem que reagir nessa história. E reagir aqui não é você se levantar e ir fazer. Eu digo reagir é trabalhar bem a sua história, agir bem na sua história. Ah, eu sou careca. Ah, eu sou cabeludo. Ah, eu sou gordo. Ah, eu sou magro. Essa é a sua história. Reage nela. Trabalha ela. Ah, eu estou acima do peso. Diminui o peso. Eu estou abaixo do peso. Levanta o peso. Reage. Não é dizer por que Deus me fez assim. Não, a oportunidade está diante de nós. São as nossas atitudes que definirão o nosso futuro. Pare de brigar, pare de se vitimizar, pare de se inferiorizar, de depreciar-se. Levanta e vai fazer alguma coisa. Tudo manifestação de orgulho, necessidade de aprovação. É quando nos movemos com a necessidade desse negócio de aplausos, de reconhecimento. Ah, eu faço e ninguém vê. Que bom que ninguém vê, irmão. Você não é crente? Ao pastor nervoso de novo. Você não é crente? Pelo amor de Deus. E Jesus escreveu o quê? No sermão da transparência lá, no capítulo 6. Quando você jejuar, que ninguém saiba. Quando você der esmola, que ninguém saiba. Não faça as coisas tocando trombeta. O que faz a direita, que não veja a esquerda. Se ninguém está vendo, você vai ter galardão no céu. Se o homem viu, o galardão é dos homens. Mas se ninguém viu, o galardão é na glória. É por aí mesmo. Mas orgulhosamente, eu lavo o banheiro, ninguém me vê. E o que eu faço nessa obra, ninguém vê. Eu saí dessa igreja porque não reconhecem. Está querendo reconhecimento. Não entendeu nada. Porque no cristianismo, a gente não quer reconhecimento. Você lembra quando nós éramos novos convertidos? Nem consagração a gente queria. A gente só queria trabalhar. A gente só queria fazer alguma coisa. Se alguém falasse, vou te consagrar, eu falei, não precisa, pastor. É o que o senhor precisar que eu faço. Ou não era assim? Agora tem que ter reconhecimento. Tem alguma coisa que mudou aí dentro. Ó, silêncio. O orgulhoso, o soberbo e o arrogante não permite ser ensinado, corrigido, instruído. Não é ensinável. Não é aquele que aceita ser discipulado, disciplinado. Por isso que um lugar bem bom mesmo, bem bom é a redundância. Um lugar bem bom é mandar esse cabra para o exército. Não é? Temos aqui pessoas que foram. Ninguém me manda. Querido, a vida nos manda. O patrão manda, o professor manda. O grande problema dessa escolaridade péssima que nós temos no Brasil é porque os professores não estão mandando mais e os alunos estão mandando. Nós temos pedagogas e várias professoras aqui que concordam. Então, pessoa que não reconhece os seus erros, não pede perdão, por isso é um egoísta, egocêntrico. Não, é a pessoa que tem olhos de cobrança. Você deu para ele um copo de água durante todo o dia, de noite não levou o copo com água, ele briga com você. Não há gratidão. Não há gratidão pelo tempo que foi dado, pela coisa que foi feita. Olha uma coisa que eu aprendi lá, das vezes que eu fui em Israel. Nós fomos na cidade antiga, e lá ao lado, de uma das portas de acesso da cidade antiga, em Jerusalém, tem um monumento levantado para os inimigos, os jordânios. Ué, mas como assim? Na terra de Israel, um monumento para a Jordânia? É, porque na época da Guerra dos 6 Dias, os jordânios se aliaram a nós, e eles foram os nossos olhos nas montanhas. E aí nós levantamos este monumento em louvor e honra ao nosso inimigo.
Não tem orgulho, mas tem honra. O orgulhoso honra as pessoas. Eu estou aprendendo demais com isso aqui. E eu aprendi mais do que você, porque eu tive que estudar um pouquinho mais. E eu precisava dessas coisas. Nós temos que aprender que nós somos um saco de lixo furado sem Deus. Nós não temos nada em nós para exigir dos outros. Você sabe quem eu sou? Você sabe o meu nome? Você sabe a minha posição? Para que saber? Nós somos iguais. Nós somos iguais. O Senhor me ama, o Senhor te ama, aleluia. Ele me salva, Ele te salva. Ele tem uma mansão para mim no céu, e Ele tem para você também no céu. Então o orgulhoso, ele não se submete à autoridade. A autoridade para ele é sofrível. Tem coisas aqui que a gente põe como regra, e é justamente para formar, para preparar o obreiro. Seria muito bom vocês perguntarem aos obreiros que estão na seara o quanto foi importante os ensinamentos, as regras, a forma que foi feito. E aí, tem pessoa que não consegue uma justificativa porque faltou. Eu não gosto, eu não concordo com isso. Orgulho. O que custa justificar? Nós justificamos para o capitão, para o sargento, para o general, nós justificamos para a diretoria, para a escola, nós justificamos para a polícia, nós justificamos para todo mundo, mas na igreja não pode. E justificar é guardar-se a si mesmo. Olha, pastor, não fui na igreja hoje, eu sou obreiro, eu tenho um testemunho a zelar, eu sou obreira, não fui na igreja hoje, porque realmente teve um problema, que o carro furou o pneu. Por que eu tenho que falar que o carro furou o pneu? Para que eu não pense mal de você e que você está inventando uma mentira. Tem uns irmãos aqui que é até meio exagerado. Ele fala assim, pastor, é porque eu fiz uma cirurgia. Aí eles tiram a foto e mandam. Está aprovado, pastor, não duvida de mim não. O que custa? Submeter é difícil, obedecer é difícil, precisamos achar Jesus. Porque Ele mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele é o maior de todos os homens, o incomparável de todos os homens, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, e Ele veio e se submeteu às autoridades, porque Ele tinha que dar o exemplo. Quantas mulheres sofridas, porque não aceitam que o marido seja o cabeça? Quantas não se casarão, porque para elas é inadmissível que o marido seja cabeça? O patrão pode ser cabeça, a patroa pode ser cabeça, a mãe e o pai podem ser cabeça, o marido não. Feministas. Não fica achando ruim não, porque nós estamos na campanha para quebrar o orgulho. Fica bravo não, que aí revela, né? Nós temos que vencer o orgulho. Tem muita coisa boa, fica alegre, senão eu fico pensando que você está bravo. Fica alegre, calma, tranquilo. Nós temos que vencer o orgulho. Tem gente que está passando fome porque não tem coragem de avisar. Tem gente que está quase morrendo porque não tem coragem de conversar. Tem gente que está com mágoa, que está corroendo a alma, mas não tem coragem de tratar o assunto, ou não quer, porque não quer se rebaixar a isso. O orgulhoso, ele tem essas dificuldades. Não há para ele autoridade à altura dele. O orgulho é nosso maior inimigo, e ele mora dentro de nós. E ele precisa ser vencido não hoje, todos os dias. Hoje você vence ele, amanhã ele vai levantar juntinho com você. Por isso que Jesus falou assim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz
diariamente. Porque Jesus sabe que tem um orgulho dentro de nós. Não dá para obedecer. Quer um exemplo? Mães que nós falamos assim, que as crianças não podem ficar indo no banheiro muitas vezes, um exemplo. Aí o menino vai lá, terceira vez, não tem problema de saúde, está tudo certinho. O obreiro sabe por quê. Aí fala, volta porque não pode. Aí o pai pega na mão do menino e vai lá junto assim. Ensinando o filho a não aceitar a autoridade e revelando que ele não aceita. Seria tão bom se a igreja fosse submissa. E eu digo submissa, não escrava, mas que tivesse debaixo de uma missão. Nós temos uma missão, revelar Jesus em nós. E ele foi o mais humilde de todos os homens da terra. Se a igreja for submissa, ela revela Jesus. Ela vence. Como que eu vou vencer esse orgulho todos os dias? Quem quer vencer o orgulho todo dia? Primeiro lembra de Mateus 5,3. As bem-aventuranças, sermão da transparência. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? O que é contrário de humildade? Orgulho, soberba. Quem quer o reino dos céus? Tem que ser o quê? E o que é ser humilde? Se olhar para o grego, da palavra humus, fertilidade, terra. Se olhar para o hebraico, é uma palavra de modéstia. A pessoa que é modesta. Eu tenho o que tenho, sou o que sou, mas eu sou gente. Ah, mas você aprendeu mais que eu, mas você sabe coisa que eu não sei. O Laércio sabe coisas que eu não sei, mas ele também não sabe coisas que eu sei. Sim ou não? E eu preciso dele, e ele precisa de mim. Você olha para os Estados Unidos, em toda a jactância dos Estados Unidos, mas ele precisa das pessoas para o serviço mais humilde. Se tirar dos Estados Unidos todos os imigrantes, vai ter um colapso na nação, porque eles não sabem trabalhar os trabalhos humildes. Verdade, sim ou não? Nós precisamos uns dos outros. Eu nunca tenho coragem de colocar a minha mão naquela fossa lá para desentupir, mas aí você chama alguém, não chama? Você precisa. Eu preciso. Diga comigo, nós precisamos dos urubus, carniceiros que comem carniça. Sim ou não? Nós precisamos dos sapos. Tem gente que fala, sapo. Olha o sapo aí. Porque os sapos comem insetos e um punhado de coisa. Nós precisamos de muita coisa que pensamos que não precisamos. Sim ou não? No nosso corpo, os membros mais desprezíveis, talvez os mais importantes. Tem que pegar esse orgulho e jogar na lata do lixo. Quando uma pessoa vai para o hospital, irmão, é uma coisa difícil, não é? Sim ou não? O orgulho não é para estar em nós. Deus quer humildade. Ele resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Olha o que diz Provérbios 11:2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Tem glória não? Tiago 4:6.
Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa campanha quer que a gente perca o orgulho. Agora você orgulhosamente dirá: comigo não, ou você humildemente dirá: que todo orgulho saia da minha vida. Se nós entrarmos para ou pelo caminho da humildade, Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a sua história e a minha história. Deus vai mudar o seu casamento. Deus vai mudar seu esposo. Deus vai mudar a sua esposa. A grande causa do milagre não ter acontecido, na maioria, é a soberba da vida. Desde o jardim, desde a eternidade, quando Satanás se rebeliou, ela vem como uma arma, que quer que a gente pense que somos o que não somos, que temos o que não temos, que vamos chegar aonde não chegaremos. A humildade nos faz contentar com o que temos, de olho no que podemos ter, com humildade. Você entendeu? A humildade nos faz contentar com o que temos, de olho no que não temos. Se Deus quer para nós, a gente vai trabalhar. E o dia que Deus te der, olha para trás e lembre que você não é essa pessoa que tem, você é aquela pessoa que não tinha. Você entendeu isso ou não? Você é aquela pessoa que não tinha. Você não é essa pessoa aí, você é aquela que não tinha. Aleluia. Volta lá, se arrepende e volta ao primeiro amor. Como vencer o orgulho? Diga comigo: com humildade. É a palavra tsanua no hebraico, quer dizer modéstia. Naamã, ele alcançou o milagre porque ele aprendeu esse caminho da humildade. Ele passou a obedecer quem ele estava resistindo. E aí ele era o todo poderoso da Síria. Interessante que o texto diz que o Senhor é que deu vitória para ele, porque Deus já conhecia o coração dele, mesmo não conhecendo Deus. E aí ele vai e a humildade entra para ele nessa altura. E como a humildade é o oposto do orgulho, então ele tem uma atitude mental diferente com relação à proposta que foi dada a ele. Primeiro o orgulho fala assim: não aceita, hein? Não aceita. Sônia Kelly, não aceita. Viu, Ronaldo? Você não aceita, não. Aí vem os conselheiros do bem. Mas não é para o seu bem. Não é o milagre que você sonha. Não é a coisa que você tanto precisa. O que tem a ver com o rio lá na Síria e rio aqui? Tem a ver com a sua cura, tem a ver com o seu milagre, tem a ver com a mudança da sua história. Rapaz, vai lá. Aí a soberba sai com o bom conselho. A soberba sai quando nós temos amigos de verdade, que estão preocupados conosco e não em concordar com os nossos erros. A soberba vai embora quando a pessoa tem os seus olhos abertos e ela cai em si. Fala mesmo, poxa, eu quero é o milagre. Eu quero é o milagre. É por isso que aquela mulher Ciro-Fenícia, interessante, Ciro-Fenícia, aquela mulher chega em Mateus 15, Jesus fala: eu não vou tirar da mesa dos senhores e dar aos cachorrinhos. Que humilhação. Porque os que não eram do povo de Deus eram considerados como cachorrinhos. E ela olha para a situação e não tem soberba, tem humildade. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Ela não está preocupada em ser humilhada, em ser envergonhada. Não, ela está preocupada em ter e alcançar o milagre. E Jesus faz o milagre. Então a primeira coisa é como vencer o orgulho? Com humildade. E a humildade nem sempre é aquilo que habita em nós, mas muitas vezes uma decisão que está em nós. Porque você se humilha, mas a vontade é... Mas você cala. O pecado não é ser tentado, o pecado é cair em tentação. Naquela hora o diabo quer que você se exalta e que você fale umas poucas e boas. Por que você vai se calar? Na sua família ninguém cala. Qual é a mulher da sua casa que cala? Você também tem que falar. Não, na sua família, os homens é que mandam e mandam igual um déspota. Você não tem que seguir cultura. Você tem que seguir a Bíblia. O Deus da Bíblia. O exemplo de Jesus Cristo, que como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. E ele tinha muita coisa para falar, mas era hora de calar. O humilde sabe calar. Ele sabe que a vitória, muitas vezes, em certas circunstâncias, está no calar. O silêncio, muitas vezes, é a maior arma dos vencedores. Arábia Kusadai. Então, humildade, às vezes, não está no sentimento, mas no entendimento. E vem para o entendimento e você, pega essa carne, põe ela no lugar dela e põe Jesus no lugar dele. Segundo, como vencer o orgulho? Entendendo que somos dependentes de Deus. Você está prestando atenção? Você está aprendendo? Porque eu estou. Você não depende primeiro da sua formação profissional, teológica. É muito bom que nós tenhamos canudos e canudos, mas você não depende disso. Você não é isto. Você depende de Deus. Tem muita gente com 3 canudos que não tem emprego. Tem muitos advogados que são pedreiros. Muitos engenheiros que são pedreiros. Médicos que são farmacêuticos. Farmacêuticos que são entregadores. As oportunidades não são dadas pelo que você tem ou é, elas são dadas por Deus. Ele tem a chave que abre todas as portas, e Ele tem a chave que fecha todas as portas. Tanasyaramando Kobianaya. Você tem que reconhecer, e eu tenho que reconhecer, nós somos dependentes de Deus. Por mais sábios, por mais maduros, por mais experientes que sejamos, Deus é sabedoria plena. Ele sabe ainda o que é maior e melhor. Por isso Pedro, na sua primeira carta, 5, capítulo 5, 6 e 7, tão conhecido: humilhai-vos, portanto, sob ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida de nós, a igreja, é Deus. Não é sua sabedoria, não é o seu conhecimento, não é o seu dinheiro muito, ou a falta de dinheiro. Não, tem gente que não tem dinheiro e Deus está cuidando. Aleluia. Quem cuida de nós é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que mais, pastor? Primeiro, humildade. Segundo, somos dependentes de Deus. Terceiro, nós temos que entender que somos também interdependentes. O irmão Luiz é mestre em motor diesel.
Yes, Luiz Roberto. Ah, então ele não precisa de ninguém? Precisa dos clientes, ué. Os clientes que têm carro e veículos dos diversos de motor diesel, não precisa do irmão Luiz? Nós precisamos uns dos outros. Quanto mais você isola na sua vida, mais só você se sentirá e mais sem sentido. Nós fomos chamados para viver em grupos, em sociedades. Nós somos um corpo ligado por vários membros. Somos seres interdependentes. Está entendendo ou não? Se você acha que não precisa de ninguém, é porque o orgulho está aí. Eu aprendi e que eu não preciso de ninguém. Eu fiz a minha faculdade. Pronto, você precisou dos professores. Ah, mas eu fiz a minha... Eu paguei com meu dinheiro. Pronto, você precisou de alguém para dar esse dinheiro para você. Mesmo sendo seu patrão, sua empresa, seja o que for. Nós somos independentes. Interdependentes. Pega esse orgulho, joga fora e comece a ajudar pessoas e ser ajudado por pessoas. É assim que a gente vive. Está entendendo ou não? Como que eu venço o meu orgulho, pastor? Pedindo perdão e perdoando. Você erra, eu erro, nós erramos. Quem aqui já errou na vida várias vezes? Quem precisa do perdão de Deus para todos esses pecados? A Bíblia diz que se você não perdoar quem erra com você, teu pai não te perdoa. Nós somos interdependentes e precisamos perdoar uns aos outros. Precisamos perdoar. Precisamos perdoar. E talvez tenha nesta noite pessoa que precisa se perdoar, porque se transformou num animal, num ser que, apesar de ser racional, animal, racional, está irracional. Não ama mais ninguém, não suporta mais ninguém, não tolera mais ninguém, não quer ver mais ninguém. Ai, pastor, que palavra difícil. Não é difícil, não. Maravilhosa. Ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida um pouco mais. Nós precisamos uns dos outros. Baixa a bolinha. Abre os olhos da humildade e veja as pessoas com mais carinho. Veja as pessoas com mais amor. Veja as pessoas com mais interdependência. Um dia a irmã Tereza mandou uns bolinhos lá para nós, uns negocinhos assim. Meu Deus, como é bom depender da irmã Tereza. A irmã Cida Romero mandou uns negócios lá. Meu Deus, que dependência boa. Mas tem hora que a gente depende das pessoas para que elas errem conosco. Porque não tem como eu pecar contra a irmã Tereza e a irmã Cida. Mas tem como eu pecar quando alguém erra comigo. Então quem me prova, na verdade, não é a irmã Tereza ou a irmã Cida. Quem me prova é quem erra comigo. Nós precisamos uns dos outros para mostrar que a gente sabe perdoar. Quem está entendendo? Fica tranquilo que nós estamos encerrando. Olha o que diz Mateus 18, 32 a 35. Jesus falando. Então o seu senhor chamando-lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, olha a aplicação, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Vai entregar aos verdugos. Irmãos, a pessoa entregue aos verdugos é aquela pessoa que briga com a vida todo dia, não consegue parar numa igreja, não consegue parar numa família, já está no terceiro, no quarto casamento, tem dificuldades e dificuldades das mais diversas.
Aprenda a perdoar. Ninguém é perfeito a partir de você. Ninguém é perfeito a partir de mim. As pessoas têm, infelizmente, o direito de errar, porque nós erramos com elas. Nós temos que perdoar uns aos outros. Só não perdoa os orgulhosos, os egocêntricos. Mas quem conheceu Jesus e o amor dele, tem facilidade de perdoar como ele. Como, pastor, vencer o meu orgulho? Nos sujeitando às autoridades no Senhor. Tudo isso aqui Naamã fez. Tudo isso. Naamã, quando ele está entrando no Jordão, irmãos, ele está entrando livre. Antes de entrar no Jordão, ele estava acorrentado. Olha aqui, que criação do homem orgulhoso. Olha aqui que é mais nítido. Nós vamos comprar um desse aqui esses dias. Olha aqui, acorrentado, todo embaraçado. Parabéns para a nossa equipe de marketing. Aquilo ali é o orgulho. Não tem aparência. A pessoa pode ser bonita o tanto que for, se for orgulhosa, ninguém tolera, ninguém suporta. Mas essa campanha, Ravacaçu de Carravácia, está cortando a corrente do orgulho. Haverá cura, haverá libertação, haverá mudanças. Você vai vencer. Por último, obedecendo de maneira integral e completa. Se Naamã ainda tivesse orgulhoso, ele mergulharia 2 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, ou 6 vezes, e chega, porque eu já vi que nada vai acontecer. O orgulhoso é assim. Não, eu já fiz demais. Não, eu já fiz aqui, eu já perdoei, eu já não sei o que. Não, eu já perdoei tanta. Não, acabou, chega. O orgulhoso é assim, tem um limite. O humilde não. Vamos perdoar, fica tranquilo. E se fizer de novo? Nós fizemos a nossa parte. O humilde não está preocupado com a parte do outro. O humilde está preocupado com a sua parte. Por isso Judas vai beijar Jesus, e Jesus vai dizer: que vieste, amigo? Vai, amigo, eu estou te vendendo, o senhor sabe disso? Não, você é você, mas eu sou eu. Eu sou eu, aleluia. Jesus é vestido de humildade. Jesus é vestido de um caráter que ele sabe quem ele é. Só se esvazia de si mesmo quem sabe e tem confiança no que é. Você entendeu não, né? Muitas vezes a gente tem medo de falar o que tem que falar, de fazer o que tem que fazer, porque não confia. Como diziam os antigos da minha época, não confia no seu taco. Agora Deus confia no dele. Ele dá Jesus para nós, e Jesus se dá por nós, e não tem medo de nada, porque ele sabe quem ele é. Ele é levado à humildade e à morte de cruz, e não tem medo, porque ele sabe quem ele é, aleluia. Esta campanha é para que você se levante e não se meça pelo que os outros têm e o que você não tem, e nem se meça pelo que você tem e os outros não têm. Essa campanha é para te dar lucidez, e você ser quem você é diante do Todo-Poderoso, e se levantar para ele, e alcançar o milagre que vai mudar a sua vida. Fique sobre os pés. Foi isso que fez Naamã, e ele ficou limpo da sua lepra. Diga: somente depois de vencer o orgulho é que a lepra desaparece. E lepra aqui, preste atenção, lepra aqui, para nós nesta noite, não tem a ver com pecado simplesmente, apesar de ser terrível.
Lepra aqui tem a ver com tudo que nós precisamos perder, ser curado, ser mudado. Essa lepra só vai embora quando a gente vencer o orgulho. Mateus 18:4. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Continue com seu orgulho e a sua história está na lata do lixo. Continue abrindo a boca, continue brigando, continue murmurando, reclamando, continue se depreciando, e a sua história tem final terrível. Agora entra pelo caminho da humildade. Você vai ver uma história nova. Uma história de humilde. O humilde, ele não briga com Deus, ele se rende a Deus. Seu pecado tem que ser confessado. Humilha-te na presença de Deus. Tem que parar essa situação horrível na sua vida. Quebra meu orgulho. Quebra meu orgulho. Quebra meu orgulho. Quebra meu orgulho. Senhor, aconteça o que acontecer, quebra o meu orgulho. Arranca de mim o orgulho. Orgulho é a maior qualidade de Satanás. Não tenha nada de Satanás na sua vida. Não tenha nada de soberba, de orgulho, de vaidade excessiva. Você não precisa disso. Você já tem um Senhor e um Salvador maravilhoso, e Ele te nivela. Aleluia! Primeira oração desta noite. Tem algum orgulho em você? Tem algum orgulho em mim? Eu sei que tem. Não precisa nem perguntar. Talvez a pergunta melhor é: eu quero perder esse orgulho. Eu quero que ele seja arrancado de mim. Você quer? Um dia tudo isso vai passar. E nós nos encontraremos diante daquele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Um dia tudo isso vai passar e nós nos compareceremos diante daquele que tirou as vestes de cima, cingiu-se com a toalha e lavou os pés dos seus discípulos e disse: eu vos dei o exemplo, bem-aventurados sereis se fizerdes assim. Põe as mãos no coração. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou. Nós não somos. Quando um irmão errar com você, primeira coisa, lembre que você também erra. Quando a igreja errar com você, quando você errar com a igreja, cada um de nós temos que entender que isso, infelizmente, é normal nos seres humanos. O Jordão está te esperando. Você não pode entrar lá com orgulho, porque quando você entra no Jordão, você tem que dar 7 mergulhos. O orgulhoso não vai dar 3. Lava-te. Lava-te no sangue de Jesus. Todo espírito de soberba caia por terra em nome de Jesus Cristo.
todo espírito do orgulho, que impede pessoas de tratar situações, de resolver situações, caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de egocentrismo, que eu sou melhor, que alguém tem que me respeitar, caia por terra em nome de Jesus. Nós devemos nos respeitar uns aos outros. Toda altivez, palavras querendo exigir respeito. Não se exige respeito com palavras, se exige com testemunho. Aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de espírito. Palavras de Jesus. Diante de Pilatos, Pilatos disse: você não vê que eu tenho o poder de te livrar? Nenhum poder terias, se do alto não lhe fosse dado. Jesus está sujeito a Pilatos, porque sabe que o Pai está na autoridade. Toda autoridade que há é ministro de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste o próprio Deus e traz condenação sobre si. Romanos 13, de 1 a seguir. Entra pelo caminho da humildade. Ele é estreito, mas dá na salvação. Entra pelo caminho da humildade. Bem-aventurados humildes, dos tais é o reino de Deus. Lamanto Rassai. Entra pelo caminho da humildade. Deus dá graça aos humildes. Entra para o caminho da humildade. Deus diz: para quem voltarei os meus olhos? Eu voltarei os meus olhos para os humildes da terra. Haja uma cura nesta noite. Haja uma cura nesta noite na minha vida, na sua vida. Em nome de Jesus, caia por terra soberbo, orgulho. Em nome de Jesus, traumas e complexos que vieram por causa disso, saiam em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haja humildade, venha humildade, venha, em nome de Jesus, o fruto do Espírito. Rocava Samaragai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Soberba, você não tem lugar mais neste coração. Soberba, você não tem lugar mais nesta mente. Eu te decreto livre em nome de Jesus. Com os olhos fechados. Se você rejeitou a soberba, se você rejeitou o orgulho, receba o milagre. Receba o milagre. Você que passou a noite, nesta semana, com a ansiedade que vinha, você teve que respirar várias vezes. Você não conseguia dominar a ansiedade. Seja curado agora. Com rejeitar o orgulho. Seja curado agora em nome de Jesus. Seu coração pare de palpitar como estava palpitando, com arritmia. Seja curado esse coração agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado agora.
Se você está abrindo mão do orgulho e da soberba, que a porta se abra agora. Se não vais colocar entre você e o teu Deus nada que te impeça de servi-lo e de ter um compromisso real com Ele, receba a porta. Receba a ligação ainda na parte da manhã. Se você vai reparar essa vida com o esposo, receba a cura da alma agora, em nome de Jesus. Se é uma decisão sincera, se isso é para hoje, receba a cura e a libertação da sua alma, em nome de Jesus. Todo demônio do orgulho caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, espírito da soberba, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te mando, saia agora e não volte, vá embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta as duas mãos, correntes caiam por terra. Se amando, correntes caiam por terra, mãos levantadas. Se livre, em nome de Jesus, se livre. Receba humildade, receba simplicidade. Em nome de Jesus, ser abençoado agora, ser abençoada agora, abençoada em nome de Jesus. Receba, 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 receba o mesmo Espírito, o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Receba, receba. É hora de nova história, é hora do milagre. Receba o teu milagre, receba em nome de Jesus Cristo.